Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, é um prazerzão imenso estar aqui com vocês, podendo levar esses conteúdos para expandir as consciências. Meu nome, como vocês já sabem, é Atlo Azael, nome espiritual. Hoje vamos falar do que eu chamei de insanidade humana, né? E tem tudo a ver. O ser humano se acha normal, mas é maluco, não é verdade? Em sua grande maioria, né? Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, porque é bem longo, extenso, né? E assim mesmo ainda ficou assunto de fora, mas é desnecessário porque a base principal já está aqui. E se você está abrindo ou já abriu a cabeça, vai entender o que eu quero dizer com insanidade humana, ok? Posso dizer a vocês, como sempre, sei muito e por isso mesmo também sei que nada sei. Aprendo todos os dias. Portanto, quem nada sabe ou acha que sabe, o melhor a fazer é ficar calado, para não passar vergonha e fazer papel de tolo. O silêncio é o melhor professor e o discernimento o melhor julgador. Nessa aula, vou mostrar as atitudes humanas que fazem parte do que chamamos de insanidade, pois justamente mostra a incapacidade dos humanos ou a falta de discernimento para analisar e discernir sobre fatos e atitudes do dia a dia de cada um. A maior insanidade, podemos dizer, sobre a morte. Uma grande maioria tem medo de morrer, não conseguem usar o cérebro para pensar. É tão óbvio que em um dado momento dessa experiência encarnatória, deixaremos a matéria, como normalmente chamam de morte, também por desconhecerem que ninguém morre, pois não teria lógica alguma, caso isso fosse verdade. Ou seja, você vir, entrar no corpo físico, viver aqui em média 80 anos, como já falei em outras aulas, e depois acabou. Vamos perguntar, se você veio ou passou a existir aqui, primeiro, de onde você veio? Né? Depois, vive com medo de morrer como se fosse ficar aqui eternamente. E por que o medo de ir embora? Será que é porque a alma ou o ser sabe o que o aguarda depois? Pois do seu íntimo, algo pode dizer que não agiu corretamente enquanto esteve aqui. E ele sabe o que vai acontecer depois. Creio que isso seja o mais correto, pois existe o cumprimento da lei de causa e efeito que sempre falo para vocês. E o próprio julgamento, ou o cumprimento dessa lei, é efetivado na hora de seguir para outra dimensão. Muitas vezes até antes. Não existe um Deus ou alguém esperando para te julgar, né? Como ensinam, né? Pois a própria lei se cumpre por si mesma. E cada um vai para um lugar correspondente à mesma vibração com a qual desencarnou. Se vai encontrar do outro lado seus parentes, seus amigos, seus companheiros de jornada, se vai para o inferno, se vai para o purgatório, ou seja lá, se vai para o paraíso, isso fica no âmbito de suposições. Pois existem muitas informações contraditórias e subjetivas a esse respeito, deixando para quem pensa ou usa o cérebro dúvidas. A maioria das informações a respeito são inexatas, são suposições, pois a grande maioria delas dizem vir através de emanações, informações mediúnicas, canalizações,
entre outras. Aí fica outra pergunta. De onde vêm essas informações? Normalmente chamamos de plano espiritual, mas quem pode garantir que isso seja verdadeiro? Outra pergunta. E quem são os seres que dizem passar essas informações? Normalmente dizem serem espíritos. No entanto, da mesma forma, fica a dúvida. Será que são espíritos? Ou é apenas um nome que o humano dá a seres extraterrestres e que de fato são? Pois qualquer um que não está na Terra, sem dúvida, está fora dela. Portanto, são ETs. Fica ainda outra pergunta. Por que os humanos simplesmente acreditam nessas mensagens existentes há milênios? Se podemos notar que até hoje nenhuma delas de fato ajudou o avanço mental humano. Muito pelo contrário, existe durante esses milênios até hoje o aprisionamento das mentes. Por simplesmente acreditarem quando não deveriam, pois somos entidades livres e devido a todas essas informações contraditórias, não evoluem como deveriam. O homem é livre e deve pensar livre, sem se deixar julgar ou sujeitar principalmente às religiões. As informações duvidosas, a políticas e políticos, todos temos a capacidade de pensar, de utilizar o cérebro livremente, sem estarem sujeitos aos conceitos e preconceitos advindo dessas informações contraditas, fabricando um ser egóico quando deveria libertar ou permitir que fossem livres, como é o próprio Criador. O humano é com consciência, mas está mental. Eis a grande incoerência. Mental é o que lhe ensinam desde a infância, e a consciência é a liberdade de pensar. Na continuidade, vamos falar da hora em que o sujeito desencarna. O afamado circo da morte. Por que circo? O sujeito falece muitas vezes, passou anos e anos sofrendo em uma cama, ou em um hospital, ou com algum tipo de doença, fazendo tratamentos que raramente dão resultados de cura, pois, como diz as medicações, ou seja, são remédios. E a palavra remédio é derivada do adjetivo remedia. E se remedia, apenas protela uma cura, supostamente, que não acontecerá. É só usar o cérebro e observar. A pessoa doente enche a cara de remédios, acreditando que será curada. E a tal cura nunca vem, com raras exceções. E muitas delas acontecem mais pela própria pessoa. Pois caso não saibam, se você acreditar piamente na luz que está contigo, a cura acontece. E mesmo que essa pessoa seja curada, sem de fato acreditar nessa luz, a cura pode acontecer, pois a fé da pessoa é tão forte que a cura acontece. Esse é um poder contido em todos nós. Mas sempre existe o mas. Muitas vezes a cura não vem porque a doença faz parte do cumprimento do karma. Ou seja, o ser encarnado está pagando através da doença, ou da pobreza, ou da fome, por karmas pretéritos. Claro, para quem acredita que assim é e ocorre. Eu creio, devido à lei de causa e efeito. Creio piamente devido dos meus 70 anos de idade, dessa vivência encarnatória, vejo ela acontecendo e sendo cumprida todos os dias. A lei de causa e efeito é nada mais, nada menos do que diz o ditado: quem deve paga e quem merece recebe. Nesse contexto, vemos milionários gastando fortunas enquanto a lei se cumpre e desencarna sem a cura. Podemos notar que mesmo com todo o dinheiro do mundo, nenhum homem compra a cura.
e muito menos a chamada morte. O que ele consegue fazer com toda a sua fortuna ilusória é apenas protelar o tempo. Aqui caberia uma explanação maior sobre o karma, mas não vejo necessidade, pois isso já está gravado em vídeo, na videoaula 45, sobre o karma e o dharma. Mas voltemos ao círculo da morte. Muitos desses seres doentes passam a vida dando despesas, tomando tempo do outro, que pacientemente, sem saber, apenas se sujeitam a ajudar esse parente ou amigo em sua jornada no cumprimento de sua sentença, e muitas vezes atrapalhando. Posso afirmar que todos indistintamente sofrem enquanto encarnados, guardando as devidas proporções, uns com karmas maiores que outros. Não vou falar sobre paciência, sobre caridade, sobre respeito, mas estou apenas expondo as incoerências humanas. Quiçá abram as cabeças e mudem suas atitudes, de repente o doente ou menos doente falece. Aí vai para o tal do velório, um costume advindo desde a antiguidade com seus ritos pagãos adotados pelas religiões. O cara desencarna, aí vai para o tal velório, durante 12 a 15 horas, fica lá aquele corpo frio e vazio, pois a alma já se foi. Também não vou entrar nesse assunto sobre o tempo em que a alma leva para sair do corpo. Vem um monte de parentada, né? Isso quando vem, e o cara foi uma peste durante a vida, vem com um chororô, em sua grande maioria falso e mentiroso. Muitas vezes alguns nunca apareceram na casa do falecido, nem para dizer olá, e aparecem descaradamente no velório. Estou generalizando porque é um fato que ocorre sempre, só muda de endereço. Já passei por necessidades também, dentro desse contexto, para exemplificar, né? E de 18 primos que tenho, só um veio ajudar, pois passavam em um certo período por dificuldades financeiras e não conseguia trabalho. Por vezes, pessoas que eu menos esperava apareciam para ajudar. Imaginem a situação nessas condições. Mãe doente durante 35 anos, só eu cuidando. Isso é karma. Isso é karma. Um irmão de sangue simplesmente foi embora para outro estado e durante 15 anos apareceu apenas 2 vezes. E a senhora, minha falecida mãe, só conseguia falar com ele quando me torrava as paciências para eu ligar para ele. Faleceu ele, no ano passado, sozinho. Isso é o cumprimento de karma. Agradeço ao Criador por possibilitar um casal, na época, me concederem uma das casas que tinham para eu morar, estava vazia, sem pagar aluguel. Fiquei lá durante 5 anos, infelizmente. Ou felizmente, não sei, pode ser o karma deles, não sei, mas agradeço. Até que começaram a exigir minha saída, e com toda razão, e com meus pais. Isso também foi a mão do Criador, me empurrando, pois acabei ficando em apatia. Fui morar com meus velhos em um cortiço, onde moravam 3 famílias, uma condição que só quem passa sabe. Mas vagarosamente fui conseguindo trabalho, aqui, outro lá, até que consegui um trabalho fixo, no qual fiquei 3 anos. Adquiri a condição para morar em um lugar melhor. Estou mencionando essa história para elucidar acontecimentos que são parte da lei de causa e efeito. E mesmo os que têm missão na Terra passam por eles. E tanto eu quanto meus pais passamos por essa situação, evidentemente para cumprimento de alguma dívida pretérita. Isso sempre me foi muito claro, e não precisei de nenhuma igreja ou religião para sair dessa condição,
que passei temporariamente. Apenas ajoelhava e conversava com ele. E quando não tinha lugar para isso, ajoelhava no banheiro. Por isso sempre digo que ele nos ouve. Só temos que esperar o tempo para cumprimento do que ele tenha determinado. Vamos continuar a aula encerrando o círculo da morte e do velório. Aliás, tem até uma piada a esse respeito. A viúva lá na beira do túmulo, do esposo falecido, evidentemente, aos prantos gritava que desejava ir com ele, pois ela não sabia mais o que ia fazer sem ele. Como é que ela iria viver sem ele? E o que ele iria fazer, o que ela iria fazer quando fosse ao contrário, né? Quando de repente tropeçou e caiu dentro da cova sobre o caixão. Levantou-se rapidamente, gritando por socorro, 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 tirem-me daqui. Perceberam a loucura humana? Estava fazendo todo aquele circo só para chamar a atenção, fazer firula. Quando o desejo dela se realizou, ela ficou apavorada, porque tudo aquilo era apenas, como eu disse, mentira, palhaçada, ou como chamam, o velho circo. Ainda continuando a falar das incoerências humanas, são esses mesmos parentes que nunca apareceram. Vêm de uma família de poucas posses, para não dizer nenhuma. Alguns os tratavam com desdém, ou simplesmente para dizer que eram parentes. Mas não buscavam uma aproximação maior. Outro fato que cabe aqui, e sei que é isso o verdadeiro fato, muitos desses nunca apareceram justamente por medo de eu ou meus pais pedirem dinheiro emprestado. Entenderam? Sendo que eles tinham condições para emprestar caso precisássemos. Mas, como eu disse, é apenas menção dentro da correlação com a aula sobre a incoerência humana. Outro fato é a choradeira absurda, quando deveria haver alegria, pois aquele ser passou por sua jornada e acabou. E vem o velho costume social hipócrita, todos vestidos de preto. Hoje diminuiu bastante, mas parecendo urubus debruçados sobre a carniça. Não é de verdade? Não é verdade? É a realidade. Depois ainda comemoram o Dia dos Mortos, quando o dia deles é todo dia. Como ensino a vocês, no texto bíblico, somos considerados mortos. Aquele que você diz que morreu, na verdade ele não morreu, ele desencarnou e foi para a vida. Ele estava morto. No México, por exemplo, comemoram o dia 1 e 2 de novembro como o dia em que os mortos retornam para ver seus amigos e parentes. Percebem como não tem espaço para tanta loucura? Que volta! Aqui é o dia das almas e dia dos mortos. Um monte de pessoas que sofrem a doença do apego, como se os seus amigos e parentes nunca fossem embora. E depois ficam doentes porque a esposa foi embora, da mesma forma fica o doente porque o marido foi embora, o irmão, a mãe, o pai, o maninho, é muito infantil. Deixa o desencarnado ir embora. Ficam guardando objetos que pertencem ao defunto, que pertenceram, né? A loucura é tanta que tem gente que guarda tudo. A mulherada, principalmente, guarda a calcinha, sutiã da mãe. Eu conheço quem faz isso. Guarda pijama, camisa. Fotos, então, nem se fala. Aí guarda relógio e tantas baboseiras, né?
Foto só serve mesmo para uns 50 a 100 anos depois. Né? Quando algum parente quer ver como eram seus antepassados, ou até para tirar cidadania em outro país, né? Fazendo apenas parte de uma árvore genealógica, onde muitas vezes é você mesmo olhando ao seu pseudo-parente. Ou seja, você está olhando a foto de um seu tataravô, sem saber que pode ser você mesmo naquela foto. Você esteve naquele corpo. Ok? Quando em verdade é você em vida passada. Percebem a loucura quando não existe o entendimento? A realidade é simples. Acabou e pronto. Passou o tempo aqui, acabou. Já foi. Seguir em frente, cuidando de si mesmo, é o mais importante. Até a hora em que você irá também. Guardar com carinho, caso o ser que foi embora tivesse sido uma pessoa de boa, né? Ou de bem, carinhosa, amorosa, guarda aqui em sua consciência, não no coração. Guarda na sua consciência e está ótimo. Mas não é para sofrer por isso. Vamos relatar outras incoerências. Quando você ensina sobre assuntos com os quais você expande sua consciência, muitas vezes, tanto o rico como o pobre, em suas ignorâncias, te recriminam. Dão palpites em vez de buscarem o entendimento, mesmo que para eles, naquele momento, seja incompreensível. Percebo que cada um quer mostrar mais conhecimento que o outro. Não ponderam que o argumento utilizado por eles pode estar equivocado, assim como os meus também podem. Só que procuro chegar o mais próximo de uma realidade verdadeira, do que ficar criando teses. Sempre falo isso a vocês nos meus vídeos. Sei muito e exatamente por isso percebo que nada sei, como falei no início. E é dessa forma que todos deveriam agir. Outra incoerência. Isso já foi e é dito centenas de vezes. O cara estuda, isso quando estuda, se forma, trabalha como escravo a vida toda, adquire os bens materiais, faz fortuna e desencarna deixando os bens aos que ficam. Indo embora normalmente sem cumprir ou pagar sua dívida, ou suas dívidas. E de forma que acredito, depois de um tempo, volta para continuar a pagar ou receber tudo o que deixou nas vidas passadas. Não conseguem sair da roda das encarnações. Filosoficamente dizemos que um dia está embaixo e outro dia em cima. Ou seja, um dia está em outra dimensão e outro dia está encarnado. Mas podemos também dizer que em uma encarnação você pode estar rico financeiramente e em outra pobre, para cumprir justamente a lei. E caso não consiga entender, esse processo vai e volta. Outra incoerência hoje é a de que se dá muito mais valor a animais domésticos do que a crianças necessitadas. Por exemplo, vi uma pessoa pedindo na internet doação de dinheiro pelo cão que teve de sofrer uma cirurgia e que custou 6 mil reais. Pergunto, e por que foram fazer essa operação se não podiam pagar? Ou será que podiam e se arrependeram? O que duvido, pelo custo em si. Quando uma vizinha está precisando, por exemplo, de uma ressonância magnética, que espera fazer pelo SUS há 6 meses, e é de urgência. Ou seja, o sistema único de suicidar. Essa é a verdade. Essa ressonância
particularmente, custa R$ 1.200. E não aparece um só cristão para dizer, eu pago para a senhora. E o babaca sem noção vai, gasta 100 mil para operar um cachorro, não desmereço o animal, mas é falta de sensatez e coerência. Pergunto, será que ele gastaria esse valor para salvar uma criança que precisaria fazer uma operação que custaria o mesmo valor? A resposta já está dada, pois se ele quisesse, iria gastar com qualquer criança e não com um cachorro. Pois eu é que sou louco. Muitas vezes falo que o humano vive num manicômio chamado Terra. Isso é uma realidade. Essa é uma das provas. Vamos seguir mostrando outras, e dentro desse fato relatado, existem milhares de outros parecidos. Eu falei dessa pessoa que gastou 6 mil porque ela estava pedindo, fazendo uma vaquinha, para as pessoas fazerem doação para ajudar. Bom. Pois é, lembrando que essa pessoa ainda teve a coragem de fazer um post pedindo para fazerem uma vaquinha para ajudar no pagamento da operação do cão. Quanta loucura! Pergunto, essa pessoa é sã? Outra incoerência é a de que governos gastam trilhões e trilhões de dólares, no caso específico, os Estados Unidos, mas entre eles estão a Rússia, a China, como os principais vilões desses gastos absurdos, quando humanos, tanto adultos como crianças pelo mundo todo, estão em condições de pobreza, outros de pobreza extrema, sem terem onde morar, sem terem o que comer. E esses hipócritas que dirigem as nações ficam gastando fortunas absurdas para lançarem foguetes ao espaço, satélites para espionagem ou para serem usados como fins comerciais, gerando mais dinheiro para eles, desenvolvendo armas nucleares, bombas de toda espécie, armas laser, outros criando edifícios gigantescos para dizer que o dele é mais alto, ou tiraram com isso a grana dos que caem nesses golpes. Outros ainda vão construir cidades flutuantes para gerar novamente dinheiro. Isso é só a ponta do iceberg com o que eles gastam. Quando a verdade é que a população, os humanos subservientes, além de pobres, também passam necessidades, ficando sempre endividados, tendo de recorrer a instituições que os lesam da mesma forma, cobrando juros absurdos por empréstimos efetivados. O cara compra uma casinha mal feita e fica pagando durante 20, 30 anos, e se somar o que pagou, vai descobrir que poderia comprar 3 casas, com o valor pago aos bandos de financiadores. Governos e religiões não estão nem aí se você come ou não, se você tem onde morar ou o que vestir. O que existe é firula, conversa mole, um jogo de faz de conta. Infelizmente, a grande maioria não enxerga essa realidade, e quem enxerga pouco faz para mudar esse sistema. Dentro dos gastos absurdos, agora lá no Egito, diz que vão construir uma pirâmide gigantesca, muito maior do que a de Gizé, tornando ela como um grande shopping, onde dentro dela haverá de tudo que você possa imaginar. Como eu disse, só para ganhar dinheiro. E os tolos, muitos têm dinheiro e alguns fazendo dívida só para ir lá ver.
Vê o que, imbecil? Ó, uma pirâmide gigantesca. E daí? Quando a gigantesca fome está correndo pelo mundo. Outra incoerência. Aproveitando que esse vídeo foi feito no dia que criaram comercialmente, como sendo o Dia das Mães, outro dia de grande hipocrisia, apesar que a hipocrisia já é plena, como diz a palavra. Já mencionei acima o chororô sobre a partida de um ente querido. E nesse caso estou falando especificamente da mãe. Gostem ou não, falam das mães como se ela fosse a Mulher Maravilha. Mãe é apenas um nome dado a uma alma encarnada e que em um dado momento passou a condição de mãe e é apenas uma condição que a maioria faz questão de não querer saber. Mães são seres que sofrem demais com o famoso apego. Não querem soltar debaixo de suas asas os filhos que vieram para o mundo e não para elas. A própria natureza nos dá um exemplo. O animal toma conta da criatura nascida durante um tempo, depois a solta para viver sua vida. Mas o humano, que se diz inteligente, faz tudo diferente. Vejo muitas vezes mãe com filhos de até 60 anos ou mais, dizendo, meu filhinho, cala a boca. Já começa que ele não é dela. Ela apenas gerou aquele corpo para uma alma vir e cumprir seu tempo. E em sua maioria, essas mães, em vez de ajudar, só atrapalham, segurando-os para si, quando deveria ensiná-los para o mundo. Essa ocorrência também tem o porquê além do apego inútil. Primeiro, em uma grande maioria não tem cultura nem conhecimento sobre essa realidade relatada. Outro grande vilão nessa história são as religiões, que pregam o amor de mãe, possibilitando e contribuindo para o aumento desse apego ilusório. Eis uma das provas em que a religião só aprisiona. Claro, se elas tomarem consciência, não irão mais à igreja. Portanto, a realidade sociofilosófica é de que, como mães, sem a devida cultura, sem o devido conhecimento, vão ensinar alguma coisa aos seus filhos? Quem não tem nada, nada tem para dar. Vai ensinar o quê? Venho de família pobre, tive uma infância pobre. E tudo que hoje sei, 95% do que sei, foi por minha própria conta. O que meus pais deixaram foi em eu ser educado, respeitador, não roubar, ser trabalhador. Não desmerecendo, pois era o que eles tinham para dar. Infelizmente, alguns deixam doenças aos pseudos filhos, sem saberem que seus DNAs passam também as informações ao DNA do feto. Por exemplo, estou falando novamente de mim, quase toda a família é como exemplo, Quase toda a família de meu pai sofrem ou sofreram com problema de câncer de pele. E hoje sou obrigado a ter cuidado com isso, pois já descobri ter a tendência. Portanto, isso não é coisa boa que mãe ou pai deixem aos filhos. Ok? Outras doenças também foram deixadas. E isso não é só comigo. Por exemplo, pressão alta do lado da minha mãe, sistema nervoso abalado, fato que fez minha mãe desencarnar, assim como 2 outras irmãs dela,
né? Assim como também meu irmão e vários membros da família dela. Eu uso minha família porque são fatos que ocorrem a tantas outras. Do lado de minha mãe também existiu um processo de demência. Essas duas irmãs falecidas também estavam nesse processo. Um irmão também que foi já há muito tempo, né? Outros existem em outras famílias. Além do porém, de o desconhecimento levar um casal a gerar um filho sem saber que existe um problema consanguíneo e que a criança que for gerada virá com deformação do corpo daquele feto que geraram. Apesar de todo o relatado estar incluso também o karma. Muitas vezes situações ocorrem justamente por desconhecimento ou até desinteresse em buscar o aprimoramento de si mesmo. E outras é pelo cumprimento do karma. Ok? Vamos encerrando essa primeira etapa, essa primeira parte da aula, desejando fraternalmente, para não ficar cansativo, né? Desejando fraternalmente a todos muita paz e luz em vossa jornada. Que assim seja, hoje e sempre. Até breve, meus queridos.